Olá, o assunto é carros e se você tem ou pretende ter um carro, provavelmente você dá importância para conforto, economia e segurança sua, da sua família. Agora, você já parou para pensar na importância que os pneus têm em tudo isso? Porque eles são mais importantes e mais caros do que a maioria das pessoas imagina. Vamos conversar sobre esse assunto então? O meu nome é Leandro Mateira, eu sou consultor automotivo pessoal na Carro e Dinheiro e autor do livro digital Como Escolher o Seu Carro Ideal. E é importante falar dos pneus aqui no Brasil porque, de acordo com alguns estudos, cerca de apenas 12%, olha só, 12% das nossas vias são asfaltadas. E mesmo as asfaltadas acabam oferecendo uma série de problemas, como a gente sabe, envolvendo buracos, lombadas e tudo mais. E as nossas ruas, nossas rodovias acabam sendo muito problemáticas e nós temos alguns carros que apresentam um projeto que não é compatível com essa realidade. Então vamos entender um pouquinho mais do porquê isso tem acontecido e como isso pode afetar você e o seu bolso. Em relação aos pneus, é muito importante pensar no seguinte: eles são o único ponto de contato do carro com o solo. Óbvio, né? Mas se a gente parar e pensar com mais atenção nisso, a gente nota a importância que eles têm em relação à aderência, à capacidade do carro de frenagem, que pode ser maior ou menor, a questão do comportamento na chuva, a própria economia de combustível, eles afetam, e em relação ao conforto, como eles absorvem os impactos, o nível de ruído. Então, são muitos pontos. E um fator que é muito importante é o seguinte: existem alguns carros, alguns projetos que acabam sendo concebidos para países desenvolvidos, que têm um asfalto impecável, e esses projetos, quando chegam no Brasil, acabam não sendo adaptados efetivamente às nossas condições de rodagem. Por quê? Porque quando um carro vem para o Brasil, ele tem que passar por um processo chamado de tropicalização, que envolve algumas mudanças obrigatórias ou não, para que ele possa rodar aqui. E o que acontece é que nem sempre são alterados as medidas dos pneus, os acertos de suspensão, e isso acaba refletindo no seu dia a dia. E o ponto central é que quanto menor o perfil do pneu, a lateral ali do pneu, quanto mais baixo, menor é a capacidade dele absorver os impactos. E quanto maior, mais ele absorve esses impactos, e a gente sabe como há elementos que podem causar danos e que podem efetivamente complicar as condições de rodagem do pneu. Então, por isso que seria recomendável que ele tenha uma capacidade de absorção melhor. E como a gente sabe aqui no Brasil, boa parte das pessoas acaba valorizando muito a questão estética. E os pneus mais baixos são mais bonitos, é claro. E o que acontece é que alguns fabricantes acabam dando valor excessivo para esse ponto, né, que realmente também é uma preferência do consumidor, e os carros acabam tendo essa preferência pelo visual em detrimento, sem considerar aquilo que seria tecnicamente mais recomendável. E o que isso acaba afetando para a gente? Em muitos aspectos, e eu queria dar dois exemplos práticos aqui para que você perceba efetivamente o que pode acontecer. Então, eu vou citar dois casos comentados na revista Quatro Rodas. Um deles envolve dois veículos deles que estão sendo testados no longa duração, que são 60 mil quilômetros. Atenção, novamente, apenas 60 mil quilômetros, e lá estão sendo testados o novo Golf e o novo Classe A. E esses dois carros, nesse período, tiveram danos nos 4 pneus. Cada carro teve 4 pneus com danos que obrigaram a troca, e efetivamente isso mostra que é altamente provável que esses pneus não são adequados para as condições de rodagem aqui no Brasil, porque são muitos danos em curto espaço de tempo. E isso, claro, acaba afetando também o lado financeiro. E um detalhe adicional: no caso do Classe A, ele tem um pneu Run Flat,
O que é esse pneu? Um pneu que tem um reforço na lateral para que ele possa rodar mesmo furado, só que por ter esse reforço ele acaba também se tornando relativamente mais duro em condições de rodagem aqui no Brasil, e além disso, esse pneu Run Flat é mais caro. Então, para que você tenha uma ideia, eu estou olhando aqui para confirmar os valores, no caso do Golf, pneus convencionais, cada um deles custava R$ 474, enquanto do Classe A, cada um R$ 1.466. Então, imagina, 1.466 vezes 4, então você consegue visualizar um pouquinho dos impactos financeiros ocasionados por pneus que não são, que podem oferecer problemas excessivos aos consumidores. E por falar em consumidor, teve um caso relatado por uma médica que havia comprado um Mini e esse carro acabou tendo um pneu Run Flat também rasgado, e como o carro não tem step, ela acabou tendo que buscar um novo pneu e na rede ela não encontrava. Quando encontrou na rede, eles pediram R$ 5.200 por um pneu. Lembrando, né, que a gente não precisa comprar o pneu na rede de concessionárias, há outras opções, temos lojas, temos várias alternativas na internet, mas no caso dessa consumidora, além da demora para encontrar o pneu, custava muito caro, ela acabou trocando os 4 pneus por convencionais, só que agora ela corre o risco de ter algum furo e não ter o step, porque o carro não foi projetado para ter um step. Então veja só como alguns desses fatores acabam influenciando bastante nas nossas condições como consumidores, e os pneus dos carros estão ficando mais caros também por conta, né, dessas alterações de medida. Temos pneus com perfis mais baixos, mais largos, e isso em todos os segmentos, inclusive nos carros, segmento popular, acabam tendo pneus mais sofisticados recentemente. Então qual é a dica? É que na hora que você for comprar o seu carro, você avalie qual é o preço dos pneus e também preste atenção se há uma boa quantidade de ofertas naquela medida de pneus, porque às vezes pode ser muito difícil de conseguir a reposição de um pneu. Então veja só como são muitos aspectos importantes. E um outro detalhe que eu queria chamar a atenção é o seguinte: há casos, né, de muitas pessoas que acabam trocando as rodas dos carros e normalmente alterando o diâmetro, né, do pneu utilizado. Isso acaba trazendo uma série de reflexos. Por exemplo, o pneu pode ter que rodar mais ou menos, considerando o projeto original, e isso acaba afetando o consumo, acaba afetando o odômetro do carro, né? Porque a velocidade também não vai ser a real apontada no velocímetro, e também a distância percorrida vai ser diferente. E também, se o carro tiver o câmbio automático, essa alteração na medida do pneu pode trazer reflexos, porque altera as relações de marcha. Então, qual é o principal ponto que deve ser levado em conta por você, consumidor consciente? É o seguinte: é realmente avaliar cuidadosamente qual é o comportamento de suspensão, quais são as medidas dos pneus utilizados, os custos envolvidos, qual tem sido a durabilidade média dos pneus, porque varia de carro para carro. Então é muito interessante que você faça essas pesquisas e planeje bem a sua compra, porque, como eu disse, o pneu reflete em muita coisa mesmo, acaba refletindo no seu conforto, acaba refletindo na economia de combustível, com os custos de troca e principalmente na segurança. E lembrando que quando você for trocar um pneu, valorize muito a questão da qualidade, procure marcas que efetivamente ofereçam qualidade na compra e não procure economias excessivas na hora de trocar um pneu, e também observe cuidadosamente quando é o momento de trocá-lo. Há um indicador chamado de TWI que fica entre os sulcos do pneu, e quando é atingida aquela marca, chegou o momento da troca. Também é interessante não postergar essa troca, e isso tudo é extremamente relevante
Então, tenha muita atenção e cuidado com os seus pneus e durante o período de propriedade, tome os cuidados adequados com eles também, né? Envolvendo a questão da calibragem regular, a questão do balanceamento, rodízio. Tome bastante cuidado porque efetivamente é algo muito importante. E no trabalho que eu desenvolvo na consultoria automotiva pessoal, carro e dinheiro, nesse trabalho eu indico veículos de acordo com o perfil das pessoas, eu converso com elas, avalio quais são as prioridades e depois indico as três melhores opções de carros, e no relatório que eu apresento para elas eu efetivamente comento a questão dos pneus, os custos que estão associados aos aspectos relacionados às medidas. Isso tudo é interessante que seja levado em conta, e no livro digital que eu publiquei recentemente chamado Como Escolher o Seu Carro Ideal, o site do livro é www.oseucarroideal.com.br. No livro eu também levei em conta a questão da importância dos pneus, e no livro eu comento quais são os 5 passos fundamentais para uma escolha consciente, para uma escolha bacana de um carro adequado para você e para sua família. E os pneus estão lá, tanto considerando o lado técnico quanto o lado financeiro. Por isso eu sugiro que você tenha bastante cautela e atenção em relação a esse tema. Eu agradeço bastante pela sua atenção, e se você gostou desse vídeo, eu também o convido a se inscrever no nosso canal, o Seu Carro Ideal, aqui no YouTube, porque haverá sempre muitas novidades envolvendo o seu carro e o seu bolso. Obrigado pela atenção, um grande abraço e até a próxima. Valeu, até mais!